Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você diante do televisor, Rede Século XXI, nesse horário, para nós, é causa de grande alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, introduzimos o tema fascinante dos conselhos evangélicos. Vimos a distinção entre conselho e mandamento. Já definimos o que é um conselho. O conselho não obriga, é uma sugestão. Aconselhar alguém não é obrigar alguém, mas sugerir para ele, apresentar para ele um meio, um caminho mais fácil para se viver a santidade. E Jesus apresenta 3 conselhos. O conselho da pobreza, o conselho da obediência, o conselho da castidade. Hoje trataremos do conselho evangélico da pobreza. Um jovem se apresenta a Jesus, pergunta a ele o que deve fazer para ganhar a vida eterna. Jesus responde, obedeça aos mandamentos. Ele diz, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Jesus olha para ele com amor e responde, concluindo o diálogo, Mateus 19, versículo 21. Respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O jovem era apegado àquilo que ele possuía. O problema dele não era o que ele possuía, mas a impostação, a postura dele. Como ele encarava o que ele possuía. E ele encarava o que ele possuía, ele tratava aquilo que ele possuía da pior maneira possível. Não como senhor, mas escravo. Não como dominador, mas como servo dos seus bens. Era uma pessoa mundanamente materialista. Era uma pessoa para quem o que ele possuía não era, de fato, um meio para se alcançar a felicidade, era a própria felicidade. Ele vivia em função do que ele possuía. O que ele possuía era a razão, era o sentido de sua vida, e isso o escravizava. Essa relação, portanto, estava distorcida, estava corrompida, e era causa de condenação para ele. A única maneira, portanto, de ele se libertar dessa postura dele, era ele se livrar daquilo que ele possuía, dar tudo aos pobres e depois seguir o Senhor para ter um tesouro no céu. Depois, o seguimento de Cristo. Sabemos como concluiu-se esse diálogo. O jovem foi embora muito triste porque era apegado aos seus bens. A pobreza adquire muitas modalidades, dependendo da pessoa interessada, dependendo do grau de aproximação, de dependência, de subordinação, de escravidão da pessoa com relação àquilo que ela possui, o grau de prejuízo, o grau de consequências funestas dessa relação distorcida dele com os bens materiais ou imateriais, prestígio, glória, fama, honra, porque isso também pode se tornar uma riqueza espiritual para essa pessoa, negativamente falando. Daí a necessidade de a pessoa romper definitivamente, libertar-se dessa postura para ter um tesouro no céu. Em síntese, o conselho evangélico da pobreza é apresentado por Jesus, neste caso, mas em qualquer outro caso, como uma forma radical de se desprender daquilo ao qual o coração do homem se subordina como escravo, fazendo desses bens que ele possui o seu Senhor, o seu totem, o seu Deus, a razão, o sentido, o fundamento da sua vida. Romper radicalmente com esta funesta relação.